3 de março de 2026, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Ele disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as acusações e ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura, e na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quando a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, e é Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Vejamos agora a interpretação desta palavra viva, à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Iniciaremos com a interpretação de Pseudo Crisóstomo. Depois que o Senhor tinha humilhado os sacerdotes com sua resposta, também fez conhecer a incorrigível condição deles. Assim como os clérigos se agem mal, já não se podem emendar. Os leigos, quando pecam, emendam-se facilmente. Por isso direciona seus sermões aos apóstolos e ao povo. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. É, pois, infrutuosa a palavra quando por meio dela alguns são confundidos e outros não são ensinados. Segundo Orígenes, os discípulos de Cristo são melhores que as demais turbas, ou seja, as multidões, e descobrirás que nas igrejas os que se aproximam com mais afeto do Verbo Divino são discípulos de Cristo, ao passo que os outros são seu povo. Às vezes diz certas coisas somente aos seus discípulos, outras vezes diz algumas coisas tanto à multidão quanto aos discípulos, mas são as que seguem sobre a cadeira de Moisés. Os que professam a lei de Moisés e se gloriam de interpretá-la são os que sentam sob sua cadeira, e os que não se separam da letra da lei são chamados escribas, aqueles que, dando a entender que sabem algo a mais, e separam a si mesmos dos demais, como se fossem melhores. Chamam-se fariseus, que quer dizer separados, os que compreendem e expõem os escritos de Moisés, segundo a virtude espiritual, se sentam em verdade sobre a cátedra de Moisés, mas não são escribas nem fariseus, e sim melhores que estes, são discípulos amados de Cristo. Portanto, depois da vinda de Cristo, senta-se sobre a cadeira da igreja, que é a cadeira de Cristo. Segundo Pseudo Crisóstomo, deve observar como se senta cada qual sobre a cadeira, porque não é a cadeira que faz o sacerdote, mas o sacerdote é quem faz a cadeira. Lugar não significa o homem, mas o homem santifica o lugar. Por isso, no sacerdócio, o mau sacerdote obterá um crime, e não uma dignidade. Segundo São João Crisóstomo, para que ninguém diga que se tornou indolente para agir porque o doutor é mau, destrói essa ocasião quando acrescenta: observai, pois, e fazei tudo o que ele vos disser, porque não fazem coisa alguma de si mesmos, mas falam coisas de Deus, que publicam sua lei por meio de Moisés, e observam com tanta honra, fala de Moisés manifestando a concórdia com o que se diz o Antigo Testamento. Segundo São João Crisóstomo, considera também como começa a repreendê-los, pois segue-se, porque dizem e não fazem. Especialmente é digno de censura aquele que, tendo a autoridade da doutrina, viola a lei. Em primeiro lugar, porque peca aquele que deve corrigir os outros. Em segundo lugar,
porque pecando é digno de maior pena, devido à sua honra. Em terceiro lugar, porque corrompe mais, pecando o que peca é digno de maior castigo, quanto maior é sua dignidade. E em terceiro lugar, porque corrompe mais, uma vez que peca na condição de doutor. Ademais, repreende também aqueles porque são duros para o que lhes são subordinados. Por isso prosseguem, atam cargas pesadas. Nisso dá a conhecer sua malícia dupla. Uma porque exigem dos que lhes estão submetidos, sem exceções, a mais alta diligência na vida. A outra porque concedem uma grande liberdade, desregrada a si mesmo. Mas convém que o bom chefe se comporte da maneira contrária, procedendo como juiz inexorável nas coisas pessoais, que seja manso nas dos seus subordinados. E observe-se, pois, como agrava sua repreensão. Não diz que não podem, mas que não querem, nem disse levar, mas mover com o dedo, isto é, nem mesmo aproximar-se, nem tocar. Segundo Pseudo Crisóstomo, indubitavelmente chama essas observâncias da lei de cargas pesadas e insuportáveis no que diz respeito aos fariseus e aos escribas de quem está falando e sobre quem fala Pedro. Por que tentais agora a Deus, impondo um jugo que os servisses dos discípulos, que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Por alguns, ao recomendar aos seus ouvintes, com falsas razões, os fardos da lei, estavam-nos como concorrentes sobre os ombros de seus corações, a fim de que, acreditando-se obrigados pelo vínculo da razão, não se atrevessem a lançar para longe semelhantes correntes. Mas estes não cumpriram nenhuma de suas obrigações, e não digo em sentido amplo, mas nem sequer superficialmente, ou seja, nem mesmo tocando com os dedos. Segundo a glosa de Santo Tomás de Aquino, ou atam fardos, isto é, recolhem de todas as partes essas tradições que, longe de elevar a consciência, sobrecarregam-na. São Jerônimo, os ombros, os dedos, os fardos e os laços com que são atados as cargas dos que se veem oprimidos devem tomar-se em sentido espiritual. Aqui também fala o Senhor em geral, contra todos os mestres que ordenam coisas grandes e não fazem sequer o mínimo. Segundo Pseudo Crisóstomo, em todas as coisas nasce algo que as extermina, assim como o verme na madeira e a traça no vestido. Por isso o demônio se esforça em corromper o ministério dos sacerdotes, que foram estabelecidos para a edificação da santidade, de modo que este mesmo bem, enquanto é constituído por causa dos homens, transforma-se em o mal. Extirpemo-nos este vício do clero e tudo será corrigido. Daí se depreende que dificilmente os clérigos que pecam fazem penitência. O Senhor quer manifestar nisto a razão pela qual não podia crer em Cristo, isto é, porque fazem tudo para serem vistos pelos homens. Segundo Orígenes, fazem suas obras, boas obras, com o fim de serem vistos pelos homens, aceitando visivelmente a circuncisão, retirando visivelmente os fermentos corporais de suas casas e fazendo tudo de maneira semelhante. Os discípulos de Cristo cumprem a lei em segredo, como que, conforme disse o apóstolo, sendo judeus no interior. Segundo São João Crisóstomo, observa que os repreende com certa intenção, porque não diz simplesmente que fazem suas obras para serem vistos pelos homens, mas acrescentam todas e depois demonstra que não se vangloriam tampouco de grandes coisas, mas sim de algumas poucas importância. Por isso acrescenta, trazem mais largas falectérias e mais compridas as franjas dos vestidos. Segundo São Jerônimo, portanto, como o Senhor tinha dado os mandamentos da lei por meio de Moisés, cumpriu-os até o extremo, como dizia o Deuteronômio. Estas palavras atá-las-ás à tua mão como um sinal. Elas estarão como um frontal diante dos teus olhos. Isso quer dizer que meus preceitos estejam em tua mão para cumpri-los com tuas obras. Estejam diante dos teus olhos para que medites neles de dia e de noite. Os fariseus interpretam isto no mau sentido. Escreviam em pergaminho
o decálogo de Moisés, ou seja, os 10 preceitos da lei, levando-os pregados e fixados na frente, formando com eles uma espécie de coroa, de modo que sempre os tinham diante dos seus olhos. Também mandaram Moisés que fizessem nos 4 pontos de seus mantos franjas de jacinto, como distintivo do povo de Israel, para que assim como se distinguiam em seus corpos dos gentios por meio da circuncisão, que era um sinal judaico, assim também o vestido deveria trazer alguma diferença. Mas os mestres, como supersticiosos, desejando captar a atenção dos demais e ambicionando obter lucros das mulherzinhas, faziam grandes franjas e atavam nelas espinhos agudíssimos, para que ao andar, se sentar, se ferissem e com este abalo fossem como que trazidos à força ao ministério do serviço de Deus. Chamavam aquela espécie de distintivo de filactérias do decálogo. São tábuas onde estão escritos os nomes dos judeus, isto é, conservadoras, porque todos os que possuíam conservavam-nas para defenderem-se e protegerem-se a si mesmos. Não entendiam os fariseus que deviam levar estes preceitos no coração, não nos corpos, sob os outros aspectos também. Os armários e as cargas contêm livros, mas não o conhecimento de Deus. Segundo São Jerônimo, como dilatavam em vão as filactérias e faziam maiores suas franjas, desejando as glórias dos homens, consequentemente, são acusados em tudo mais. Por isso é dito, gostam de ter uns banquetes os primeiros lugares, nas sinagogas, as primeiras cadeiras. Rábano Mauro. Deve-se notar que não proíbe que sejam saudosos na praça, que ocupem ou se sentem nos primeiros postos aqueles a quem isso convém pela condição de seu ofício, mas nos ensina, sim, que nos guardemos, tal como de corruptos, daqueles que exigem injustamente dos fiéis todas essas coisas, tenham ou não o direito a eles. Segundo Santo Hilário de Poitiers, para que os discípulos tenham presente que são filhos de um só Pai, e que, por efeito um novo nascimento, ultrapassaram os limites de sua origem terrena, acrescenta, a vós sois todos irmãos. Segundo São Jerônimo, todos os homens podem ser ditos irmãos por afeto, e por isso pode ser de 2 formas, a especial e a comum. Especial porque todos os cristãos se chamam irmãos. Geral, porque todos os homens procedem de um só Pai, e vivem unidos a nós, como irmãos. E prossegue, a ninguém chameis Pai sobre a terra. Segundo Pseudo Crisóstomo, ainda que no mundo um homem gere outro homem, entretanto, há um só Pai que criou a todos. Não temos então o princípio de nossa vida em nossos pais, mas unicamente recebemos deles a ação de passar a vida. Glosa de Santo Tomás. E como dava a entender que Deus era Pai de todos, porque disse que estás nos céus, quer expor quem é o mestre de todos. Por isso repete novamente o preceito do mestre, dizendo, não façais que vos chamem mestres, porque um só é o vosso mestre, e é Cristo. Que essas palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e ecoem em nossos corações.